A pergunta é basicamente muito contundente. Por que gastar a fortuna de múltiplas nações desesperadas por investir em infraestrutura e serviços básicos só para reparar um Jaeger com danos tão colossais que a reconstrução equivaleria ao custo de construir quase 2 Jaegers novos de alta tecnologia? E, bem, é que a caída de Gypsy Danger não só enterrou os SA em uma profunda ruína econômica, desmoronou a moral global, deixando a esperança da humanidade feita de anicos. Neste contexto de desesperação e crítica, o Mariscal Pentecoste tomou uma decisão muito impopular e, bem, controversa, porque contra toda a lógica militar, em lugar de construir novos Jaegers, destinou os últimos e limitados recursos para reconstruir o velho Gypsy Danger, uma máquina icônica que nem mesmo tinha pilotos. Agora, por que arriscar tudo por esta relíquia? Essa é a dúvida que vamos responder hoje, profundizando na lógica, no custo e no simbolismo que fizeram desta reparação o movimento mais importante do universo de Pacific Rim. Então, sem mais demora, vamos começar! Se a lógica econômica e militar era contrária, então a verdadeira resposta ao enigma de Gypsy Danger fica na mente de Stalker Pentecost, pois Pentecost não estava lutando apenas contra os Gaijus, estava lutando contra a desesperança humana. E ele entendia, talvez melhor do que ninguém, que não só se tratava de ganhar uma guerra de bilhetes, mas de devolver ao mundo uma razão para acreditar. Parece mentira, mas o fato de existirem protestos ao redor do mundo era precisamente essa chama que queria manter viva Stalker Pentecost. Pois se havia enfrentamentos, as pessoas queriam continuar lutando. Gypsy Danger era mais que um Mark III obsoleto. Era a última legenda em pé. Era o único Jaeger que lutou durante quase toda a guerra, o que defendia o Anchorage e o que saiu vitorioso apesar de enfrentar Knife Head, um dos Gaijus mais poderosos da história. Basicamente, os meninos desenhavam Gypsy Danger em seus cadernos. Era mais do que uma legenda. Então, um novo Jaeger, por muito avançado que fosse, não tinha essa ressonância emocional, não tinha essa história gravada no inconsciente coletivo. Então, a reconstrução de Gypsy Danger foi, na essência, um movimento de guerra psicológica. Foi uma mensagem para os governos, para os cidadãos aterrorizados e para os recrutados. Veja, o herói está quebrado, mas temos a vontade, a tecnologia e o dinheiro para levantá-lo. Não nos rendemos. Então, com um novo Jaeger, é simplesmente aqui está o retorno. Mas com Gypsy, era mais do que tudo. Temos fé no passado e no futuro. Então, a reparação não foi necessariamente para vencer no campo de batalha, mas para vencer no coração da humanidade. Agora bem, com Pentecost, o risco sempre era a norma. A reparação de Gypsy Danger não foi apenas um movimento simbólico. Essa decisão estava intrinsecamente conectada a um desafio ainda maior: conseguir o retorno do único piloto conhecido e sobrevivente da batalha anterior, Raleigh Beckett. Este piloto estava destruído mentalmente. As sequências da morte de seu irmão o faziam completamente inapetável para pilotar um Jaeger, e bem, muito menos para colocar em suas mãos o futuro da humanidade. Raleigh recebeu uma baixa desonrosa e abandonou o programa Jaeger pela porta de trás, quebrado e sem fé, desaparecendo completamente após essa tragédia. Pentecost teve que basicamente tirá-lo debaixo das pedras, e ao encontrá-lo, não podia dar-se o luxo de falhar. Raleigh era definitivamente a chave que desbloquearia todo o potencial de Gypsy Danger. Agora, entendendo o contexto, se faz muito claro o nível de pressão de Pentecost quando Raleigh inicialmente rechaçou sua oferta. É por isso que as contundentes palavras do Mariscal deveriam sair do mais profundo de seu coração. No final, o mais importante desta película é que a resposta à pergunta de se valeu ou não a pena a reconstrução de Gypsy Danger não foi respondida, mas muito depois. Na verdade, chegou no fervor da batalha do segundo ato, quando Gypsy nos deu uns quantos momentos majestosos, eliminando 2 dos kaijus mais poderosos e especializados jamais conhecidos. Agora bem, muitos de vocês se perguntam como é possível que Gypsy Danger tenha podido, basicamente, eliminar esses 2 kaijus com tanta tecnologia biológica. E bem, eu lhes digo algo. Um dos detalhes pelos quais esses kaijus perderam, basicamente, a sua vantagem já não estava presente. Gypsy, no momento de cair, imediatamente entendeu que o primeiro que devia destruir era o dispositivo biológico que tinha Leatherback para realizar os P.
E mais adiante, quando lutou contra Otashi, justamente no momento em que ele se colocou em posição de desparro para lançar o ácido, já Gypsy estava atento. Então, sem o fator surpresa, basicamente os kaijus sim eram muito bons, mas também eram previsíveis. Agora, imaginem a festa da humanidade ao ver Gypsy levantar-se vitorioso após essa puta que deu a esse par de kaijus. E aqui vem o detalhe mais louco de toda a história. Economicamente, Gypsy Danger foi provavelmente a razão pela qual a economia mundial colapsou, levando a múltiplos países à pobreza extrema. O alto custo de sua reconstrução e remodelação consumiu os últimos fundos vitais que os governos precisavam para infraestrutura civil, segurança e saúde. Gypsy, ao absorver esses recursos escassos, foi de fato a razão pela destruição econômica da humanidade. Mas, apesar de tudo, essa mesma máquina que causou a ruína econômica foi, de fato, a razão pela destruição completa, total e absoluta dos precursores. Ta Madre Absolute Cinema! Agora respondamos a alguns comentários de pessoas incríveis. Temos aqui o comentário de Evan. E agora? Sim, você tem toda a razão ao señalar que a reparação era tecnicamente possível. No entanto, o ponto clave que desenvolvemos no vídeo é que o problema não era a possibilidade, mas o custo logístico e o risco que implicava trazer de volta Gypsy Danger. Não é só tirar em frente um projeto novo, aplicando peças recém-construídas e, bem, estandardizadas em uma linha de montagem, que destinar milhares de milhões à remanufatura e reparação de peças obsoletas para um chassi Mark III, sem mencionar as múltiplas reparações na cabine, peito e rosto. Como bem afirma o amigo John, Gypsy foi tunelado. As melhorias que mencionas, como as espadas e os propulsores, não eram parte da reparação obrigatória, mas uma modernização extra que, como é lógico, elevou drasticamente os custos colossais já existentes. E o mais importante de tudo, como explicamos no final do vídeo, a inversão não era só na máquina, era na aposta de Pentecost para trazer de volta Riley Beckett. O valor simbólico e humano de Gypsy superou por muito qualquer cálculo econômico. Aqui também temos o comentário de Dani. Vamos ver qual tem um ponto interessante. Eu acho que a coisa é um pouco mais profunda. É certo que Gypsy era a última esperança simbólica para o mundo, mas eu acho que Pentecost tomou essa decisão não só pela esperança global, mas pela esperança mais pessoal. Riley Beckett, de alguma forma, não sei, algo me diz que Pentecost via Riley como uma versão mais jovem de si mesmo, com esse mesmo instinto rebelde e essa vontade de levar-se ao mundo por diante. Lembremos também que Pentecost e Riley são os únicos dois pilotos que conseguiram sustentar a carga neural de um Jäger por muito tempo e, de fato, ganhar as batalhas. Então, eu acho que Pentecost se vê a si mesmo quando observa com detenimento a Riley, e bem, sua personalidade, sua forma de ser, etc, etc, etc. Ou seja, ele não só viu um piloto talentoso, ele viu a última oportunidade de corrigir erros passados e de colocar o futuro da humanidade nas mãos de alguém que entendia o verdadeiro sacrifício da guerra. A inversão de Gypsy simplesmente foi o seu perfeito para atrair seu último e mais valioso ativo humano. O valor simbólico do Jäger era um meio. A ressurreição de Riley eu acho que era o verdadeiro fim. Bem, galera, se você chegou a este ponto, muito obrigado. E sempre lembre-se que, se quiser continuar recebendo conteúdo único e interessante, só deve se inscrever. Eu sou o Cyber e esta é a Cybersão. Então, até o próximo vídeo.